Bom dia a todos, você que nos ouve, que nos dá o privilégio de ouvir, aos irmãos que estão aqui na igreja presencial, um bom dia e muito obrigado pela sua presença. Hoje nós queremos trazer um assunto para você que nós pregamos em 2 igrejas. Repercutiu este assunto e ele, consequentemente, ele tem mesmo que trazer para nós uma visão dos propósitos de Deus em nós. Amém? Vamos começar. Primeiro eu quero dizer para você que nós não somos feitos para viver em tumultos, em abalos, em coisas confusas, em agitos, em alaridos. Você vai conhecer melhor essa palavra agora. Muita informação misturada, muitas vozes ao mesmo tempo. O alarido são esses gritos mais associados a comemorações. No entanto, nossos ouvidos são perfeitos, amém por isso, limitados, feitos para ouvir até um certo limite. Passou desse tom, como os homens chamam decibéis, podemos até ficar surdos. Todo barulho desordenado, produzido por homens, estes alaridos, que são muitas informações ao mesmo tempo, muitas opiniões ao mesmo tempo, por isso que nós temos muitas religiões ao mesmo tempo. É bom você associar muitas religiões com o alarido dos homens e não presença de Deus. Então, essas perturbações são fontes de abalo das almas e pobreza de espírito. As gritarias, as discussões acaloradas, esses shows de amargura, manifestação de iras, não vai trazer nenhum benefício para você e para a sua família. Paulo diz à igreja de Éfeso que toda amargura, toda ira e cólera e gritaria e blasfêmia e malícia sejam tiradas dentre vós. O primeiro lar da raça adâmica foi um jardim sossegado, onde o deleite era a natureza e a essência da comunhão com Deus. Não havia barulho, havia contemplação das obras de Deus. Não era necessário nenhum agito. A brisa do jardim era a emanação da paz e presença do Criador. A vivência com Deus preenchia o significado da existência e a comunhão com Ele. Depois do rombo causado pelo pecado, o homem procurou formas de fugir de Deus, fugir da sua consciência, fugir do peso do pecado. Uma das formas de criar rotas de fugas da alma foi o agito, esses tais alaridos. Deus falava com Adão, só foi procurá-lo com outro tom de voz quando pecou. Toda alteração de voz tem problemas. Todo alarido tem problemas. Assim nasceram as festas agitadas dos homens, as pelejas entre povos, alaridos, barulhos, confusão e agitação, que pega até os dias de hoje. São ecos do aprendizado de Babel e Babilônia, o precursor Nimrod, aquele homem que atrapalhou toda a sua geração. Lá em Êxodo 32, quando Moisés e Josué estavam no Monte Horebe, no Monte Sinai, recebendo a lei do Senhor, quando eles desciam, e versículo 17 diz que, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo os bezerros e as danças, acendeu-se o seu furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Esse foi o alarido do povo. Em busca de preenchimento da alma sem fim, atestamos a falência da humanidade no estado pecador. Veja o que aconteceu neste momento quando Moisés e Josué desciam do Monte Horebe. Desde a queda do Éden, qualquer um sem arrependimento sempre vive transformando e querendo criar o que tem dentro do seu coração. Até a volta de Cristo, o homem rebelde vai buscar fugir da sua condenação
nesse processo de esconder de Deus, encontram na agitação, nas concentrações humanas, nos estádios lotados de futebol com jogadores ídolos, nas disputas criminais do UFC com lutadores ídolos, no boxe, nos shows de cantores ídolos que chamam para si uma idolatria e atenção. Todas essas festividades mundanas são carregadas de alaridos. Todos esses eventos, com seus bezerros ídolos de ouro, a preço de ouro, são cópias réplicas dos judeus lá no pé do Monte Horebe. É a forma que o homem encontrou para fugir da consciência condenada, sem Deus, e manifestar o que tem no coração. No entanto, os cristãos, seguidores verdadeiros de Cristo, devem andar nesta contramão. Quero até exortar os irmãos que devemos criar hábitos de consagração a sós com Deus, a sós na oração, sem alarido, sem gritaria, sem perturbação, independentes desses bezerros modernos que têm colhido os nossos filhos, pais, esposas e igrejas. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Reserve tempo para quem te salvou. Todos os dias, reserve o primeiro dia da semana ao Senhor. Evite outros compromissos que não seja para o Senhor, junto com a família. Coloque seus filhos para descansar, refletir, conversas francas em família, vir à escola dominical de manhã. Caso contrário, chegarão atribulados, cansados para a igreja, certamente o sermão não vai ser nada bom. No seu domingo, não deve ter agitação, badalação, alaridos, sem descanso. Se você vem agitado e impaciente para o culto, provavelmente, para você, o sermão vai ser uma decepção. Devemos nos preparar melhor para os cultos. Culto deve ser uma extensão da nossa vida para as suas devidas correções e exortações e a comunhão com o povo de Deus, santificação, que é a separação, e a edificação. Culto é para retirar levedura da alma, o fermento do mundo. Moisés e o povo, nós podemos ver a diferença pelos ouvidos. Lembre que há diferença entre Moisés no Monte Horebe, Monte Sinai, recebendo o parecer da glória do Senhor, a lei do Senhor, e o povo que ficou lá embaixo, no agito do alarido, para ver se reencontraram o Deus do Egito, que eles nunca, na verdade, deixaram. Fizeram o que tinham no coração, produziram um bezerro, uma aberração diante de Deus, as festas da carne, profanaram o sagrado. Enquanto Moisés ficou 40 dias e 40 noites em jejuns para falar com Deus, preparando para entrar na presença de Deus, o povo imediatamente, sem demora alguma, se agitou para extrair o que tinha de pior nas suas almas. O alarido fez as suas almas vomitar esse bezerro. A alma santa tem prazer em descanso e paz. Não tem prazer nos bezerros do mundo. O Senhor nos dá a paz e o descanso encontramos nele. Jesus fez uma proposta aos seus discípulos que sugere até uma certa férias no domínio dos nossos sentimentos, no domínio das nossas almas. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. O Pai fala de um modo direto e decisivo. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Salmos 46 e 10 e Mateus 11, 29, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Também podemos confirmar a palavra do apóstolo Paulo, que ele passa aos irmãos numa fórmula de baixíssimo volume, que os crentes aparecem diante dos homens. Veja o que Paulo diz em duas situações. Primeiro, em 1 Tessalonicenses 4 e 11. Ele diz assim:
e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. Também passa uma forma impressionante que não devemos andar agitados diante dos homens. Nossas necessidades devem ser comunicadas através de acaloradas orações ao Senhor, não aos homens, quietos na frente dos homens e acalorados diante de Deus. Num segundo momento, olha o que Paulo diz, a mesma igreja, agora a igreja de Filipenses 4 e 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante da graça, diante de Deus, pela oração e súplicas, com oração e graças. Olha, irmãos, num momento Paulo diz, procureis viver quietos. Procure ficar sempre quieto. Num segundo momento ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Procure ser quieto e não estejam inquietos por coisa alguma. Só na quietude podemos saber que Deus é realmente Deus. É preciso uma trégua na agenda agitada do mundo para conviver com o Pai. Nunca nos sentiremos confortáveis no meio dos que adoram e produzem bezerros. O alvoroço, show de ídolos, a correria são obstáculos para a comunhão íntima com Deus. Na escola de Jesus, uma matéria indispensável para o alívio da alma é o descanso. Esta escola nós devemos resolver a partir das nossas casas. Um lar manso, seus filhos ambientam com esta mansidão. Nossas casas devem banir o som alto, o celular deve ser menos operado, menos TV ligada, menos discussão acalorada. Juntando todos esses momentos, nós vamos evitar produzir bezerros de ouros, bezerrinhos de qualquer tamanho e formato. É necessário para a saúde da família momentos de sentar juntos à mesa, momentos de sentar no sofá, na família toda e abraçar seus filhos, família na cozinha juntos para alimentação, ambientes de leitura, estudo, quarto de oração, execução de tarefas em silêncio, momentos de rir, falas que ficarão para sempre guardadas dos melhores momentos da família, sempre com a presença de Deus. Você deve criar ambiente de silêncio, de paz, conversas francas, sorrisos e lágrimas doces, ambientes de sossego e presença amável de Deus. Lar brindado, lar que só gera santos, onde o Senhor é seu pastor e nunca lhe faltará, não abre portas para a fábrica de bezerros. Lembre-se que nos hospitais é exigido silêncio para a recuperação de doentes. Nas avaliações escolares é exigido silêncio para saber quem estudou, para identificar os estudiosos. Nos vestibulares assim também. Quanto mais minutos de paz e silêncio nas nossas casas, mais sábios vamos ter, mais sábios vamos constituir. E zeramos cópias de bezerros ouro do Egito. Nas igrejas o processo é o mesmo. Ou honramos a presença de Deus, ou fabricamos bezerros. Esta comunhão espiritual necessita de tempos a sós com Deus. A intimidade divina não é assunto para multidões. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao Pai, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre buscou lugares isolados para desenvolver a sua comunhão com o Pai. De quando em quando ele saía sozinho para manter relacionamento estreito com o Pai. Afastava, meus irmãos, até dos seus próprios discípulos amados. E levantando de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali Jesus orava, Marcos 1:35. A sós não é solidão, a sós é comunhão íntima. É um momento em nossa agenda em que separamos das pessoas a fim de ampliar nosso relacionamento íntimo com Deus e ter as respostas para as pessoas. Podemos nos encontrar sozinhos, mas nunca solitários. A alma precisa de ficar sossegada para poder ouvir a voz de Deus. O silêncio é o elemento fundamental para escutar o som suave da voz do Pai. Você pode estar na multidão festejando fábrica de bezerros e muitas vezes está sozinho, inseguro.
Você pode estar no seu Monte Horebe, que pode ser o seu quarto da sua casa, mas cheio da presença de Deus. Ele é Espírito, e sua voz é ouvida no Espírito calado, com muita quietude, reverência e humildade. Por isso é preciso que estejamos com os ouvidos atentos e nossa alma sempre serena. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, diz o profeta Abacuque, 2:20. A pressa, a velocidade, a algazarra, os alaridos, os bezerros de ouro, as multidões são bloqueios para a comunhão com Deus. Primeiro a quietude esperançosa, depois o conhecimento pessoal com Deus. Veja o que diz em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Se o barulho asfixia a pessoa e a alma transtorna, o corre-corre, o balanço, assanha e estimula a carne. Verifique isto. Há grande risco na esperteza da mente, a partir dos maus pensamentos, durante o agito dos alaridos, muitos falando ao mesmo tempo. Você e eu, vamos saber mais de Deus quando estivermos mais reverentes diante de Deus. Disse um pregador certa vez: de fato, é preciso uma vida sobrenatural para viver neste mundo e ter comunhão com Deus. Amém. Um bom dia para você.